a lição aqui número 10. Lição número 10. O avivamento na vida pessoal. Isso aqui é muito interessante que a gente vamos falar hoje sobre o avivamento, sobre a vida do homem e da mulher de Deus. Nas outras lições, a gente estudou sobre o avivamento da igreja, o avivamento no Brasil, como surgiu. Agora nós vamos estudar o avivamento na vida de cada crente, porque cada crente, cada pessoa aqui tem seu particular com Deus. Tem gente que tem mais intimidade com Deus, tem gente que tem pouca intimidade, mas cada pessoa tem a sua intimidade com Deus. Então hoje nós vamos estudar nessa lição falando sobre o avivamento espiritual na vida do crente. E nesses últimos tempos, irmão, é necessário de nós buscarmos a presença de Deus. Porque nós estamos chegando na hora final da volta de Cristo. E Paulo vai escrever uma coisa interessante. Paulo vai dizer assim, ó: acorda, tu que dormes. Quando Paulo vai escrever isso, ele não está falando com o ímpio, porque o ímpio já está adormecido. Paulo está falando para a igreja do Senhor, para a gente despertar do sono espiritual. Porque querendo ou não, meu irmão, se a gente deixar se levar, a gente dorme espiritualmente. Você quer dar um exemplo? Isso é um exemplo claro na nossa geração. Hoje a gente trabalhando, estudando, e chegamos em casa cansados, dormimos e acordamos para trabalhar de novo. Essa é a roda da vida hoje. Acordamos de manhã, vamos para o serviço. Chegamos em casa, vamos para o culto. Dormiu, acordou, vai para o serviço. Essa é a roda. Essa é a roda da vida hoje, está corrida. E se a gente parar para pensar, se a gente parar assim, peraí. Se a gente não tirar um tempo, a gente vai morrer e vai se afastando de Deus. A gente vai se afastando de Deus, porque hoje é tudo corrido, irmão. Você já reparou como a semana passa rápido? Nós estamos aqui no domingo na igreja, chega no outro dia, já está domingo de novo, passa assim, ó. Porque são corridos os dias. Então hoje nós vamos estudar sobre um avivamento pessoal na vida do crente. Vamos lá, irmãos, lição número 10 aí. Vai falar o textual. Porque a tua alma, benignidade, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Está Salmo 63, versículo 3 e 4. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Vamos lá, irmão. Introdução aí, irmão. Vai falar assim: na lição, veremos que não há avivamento eclesiástico sem que haja cristão genuinamente avivado. O desejo do Senhor é que sejamos fervorosos e tenhamos intimidade diária com Ele. Aí, irmão, olha só que coisa interessante. Você sabia que Deus fez o homem para ter intimidade com Ele? Você sabia disso? Deus fez o homem para ter intimidade diária com Ele. A Bíblia vai dizer, presta atenção nisso. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia para conversar com o homem. Todos os dias, olha só para você ver. O desejo de Deus é ter intimidade com o homem. Mas por causa do pecado, hoje tem uma barreira. Hoje nenhum de nós aqui pode conversar com Deus face a face com Ele. Por quê? Se Deus manifestar que agora todos nós morremos. Por causa da santidade dele. Então hoje, a gente não pode ver Deus fisicamente. Por causa da santidade dele. Adão via a presença do Eterno perfeitamente. Porque Adão tinha uma comunhão perfeita diante de Deus. Por isso que ele podia ter. E sabe o que o diabo, tudo que quer contra nós, ele quebrar a nossa comunhão. O projeto do diabo, na minha vida, na sua vida, é quebrar nossa comunhão com Deus. Porque o que aconteceu quando Adão e Eva pé? Eles afastaram Adão e Eva de Deus. É isso que
Ele quer fazer nas nossas vidas hoje. Ele quer nos afastar de Deus como? Que meio que hoje o diabo usa? Tentando nos interditar de não buscar a presença de Deus. Não presta atenção, você está lendo a Bíblia. Não está ninguém te chamando. Ninguém. Você fala, vou dar uma meditada aqui agora. Aí vai pro portão. Você fala, misericórdia. Você lá começa a tocar. Irmão, você acha que isso é uma coisa normal? Uma coisa espiritual, irmão. E você começa a ler a Bíblia, eu começo a beliscando. Quem já leu a Bíblia e dormiu? Eu já li a Bíblia e dormi. Eu li, eu orei, dormi, eu estava orando de joelho. Quando eu pegava, eu dormi. Aí você pergunta, por que quando a gente vai ver um filme não acontece isso? Aí a gente fala, vamos pro próximo capítulo aí, não quer ver outro. Por quê? Porque o filme, porque as coisas materiais da terra, quando a gente lê a Bíblia aqui não é um livro qualquer, é um livro espiritual. Quando você ora, você está levando sua vida ao mundo espiritual. É por isso, irmão, não sei o que está acontecendo com você. Quem já orou de joelho parece que tem um saco de cimento nas suas costas. Você olha assim, você vai, misericórdia. Irmãos. Porque você acha que o diabo, quando você está orando, já fica assim, bonitinho, pode orar, você acha que ele fica assim? Ele fica igual. Já viu que tem dia que a oração não flui. A oração não flui, você vai falando, meu Deus, se você não consegue concentrar, e você não consegue, você fala, Deus, tem dia que a oração não flui. Não flui, tem dia que a oração, você vai dizer, meu Deus, o que eu vou falar? Tem dia que não flui a oração, né? É assim, irmão. E aqui nós vamos estudar hoje, é isso. Como ter uma vida com Deus de comunhão de avivamento. Vamos lá, irmão, continuando aqui. Tudo, ele não busquemos de maneira sensacional. Apenas quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Esse é o mal da nossa geração. Você já reparou? O mal de nós crentes do século XXI. Quando está tudo bem, parece que nós falamos, oh Deus, obrigado aí, eu vou tirar um momento de férias com Deus. Momento de férias sem Deus. A gente fica um momento de férias, não ora, não lê a Bíblia, aí Deus dá uma apertada. Pá! Irmão, você pode ver. Irmão, isso é sério. A maioria das pessoas que vem para a igreja hoje é para fazer campanha. Está desesperado com emprego, preciso de emprego. Ai meu Deus, eu vou lá naquela igreja que tem uma campanha 7 euros. Não vem por causa de Deus. Vem para cá para Deus. Eu estou fazendo 7 dias aqui, só obrigado, me dá porque eu fiz 7 dias. As pessoas não vêm por causa de Deus mais. Nossa, eu preciso de uma cura. Eu vou naquela campanha lá 7 dias. Irmão, é assim. As pessoas não vêm buscar Deus, trazer adoração a Deus. E isso que está acontecendo. As pessoas não têm mais intimidade com Deus. As pessoas estão assim, oh Deus, a me dá, o que você tem para me dar? Tchau, benção. As pessoas estão assim hoje. Não tem intimidade com Deus. Aí vamos lá, irmão. Mas que essa busca foi sólida, continua sempre manifestada em atitude de bondade e obediência. Porque o Senhor, que é misericórdia, não é sacrifício e conhecimento de Deus, mas de que holocausto. Olha só para ver, irmão. A Bíblia diz uma coisa, que Deus prefere mais obediência do que sacrifício. Quando a gente diz, Senhor, vou fazer um sacrifício aqui, meu Pai, eu vou fazer um propósito, mas não, obedece não adianta de nada. Não, todo sacrifício que a gente faz diante de Deus, você pode ficar, Deus, eu vou jejuar um mês, meu Pai. Oh, aleluia, se a gente não obedecer, irmão, não adianta. Sabe que a Bíblia fala que Deus prefere que você obedeça do que sacrifício? Porque obediência sem sacrifício não adianta. A gente coloca um pano de saco. Eu coloco um pano de saco, mas se não obedece pai, mãe, pastor, não aceita diante de Deus. Isso é sério, irmão. Até o seu propósito é rejeitado diante de Deus. Olha que coisa séria. Aí vamos lá, vai falar, portanto, não acaso todo avivamento é marcado pela busca fervorosa, oração constante e leitura da palavra. Esse é irmão, isso daqui é o maior problema da nossa geração. É oração e leitura da palavra. Hoje as pessoas engolem qualquer coisa. Hoje as pessoas nem sabem até orar. Você sabia até que orar, irmão, tem que ter entendimento? Você sabia disso? Até para você orar, tem que ter entendimento, irmão. Porque imagina quando você orar no momento de raiva. Imagina quando você está irado, você está na palavra, Senhor, vai lá nele e castiga. Imagina. Até no momento de orar tem que ter entendimento. Isso é muito sério. Então
lá, irmão. 1.1 aí. O avivamento na vida do salmista. Davi, que homem de Deus. Busca sincera. Irmão, olha que coisa linda. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de luta, dificuldade e opressões logo na vida. Entretanto, mesmo diante desse processo, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Por Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, irmão. Olha só para você. Olha a vida de Davi. Foi perseguido, foi rejeitado pelo irmão, teve um momento bom, teve um momento mau, teve um momento que ele estava no trono de paz, mas teve um momento que ele foi perseguido. Mas em todo momento, Davi buscava a Deus. Abra a Bíblia para você ver, irmão. Salmo 63, versículo 1. Olha aí para você ver, irmãos. 63, isso, 63. Salmo 63, versículo 1. Quem achou pode ler, irmão. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Só o primeiro versículo. Isso. Olha só para você ver. Deus, tu és bom, forte, eu te busco ansiosamente. A minha pessoa vai falar da Bíblia. Davi falou. Deus é bom e eu te busco ansiosamente. Eu quero Deus. Aí eu pergunto para nós. Será que a gente está tendo ansiedade para Deus? Será que a gente tem... Eu ouvi uma pregação hoje do Paulo Júnior falando fome de Deus. A gente está tendo fome de quê, irmãos? Davi fala, Senhor, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede. Aí eu pergunto, será que a gente tem sede de Deus? Será que a gente tem sede de ler a Bíblia? Ai meu Deus, só quero ir para casa, eu tenho que ler a Bíblia. Ai meu Deus, eu tenho que orar. Irmãos, agora para nós, se isso não está acontecendo com nós, tem uma coisa muito errada. Se a gente não tiver fome para ler a Bíblia, não tiver fome para ler, para orar, tem alguma coisa errada. Você já viu um filho ficar longe do pai? Não. Porque o filho sempre quer ficar perto do pai. Aí eu pergunto, nós é filho ou é filho pródigo? E não, olha só para ver, o filho pródigo estava dentro da casa, mas não tinha comunhão com o pai e foi embora. Aí eu pergunto para nós estamos na casa do pai, mas a gente está como um filho pródigo, sem comunhão, não conversa com o pai e quer ir embora. Tem muitas pessoas que estão assim, está dentro da casa do pai, mas está com o coração longe da casa do pai, não tem intimidade com o pai. Ali preocupa para nós. Como está nós? Será que a gente tem fome das coisas de Deus? Eu vou para essa pregação hoje, Paulo, eu falei, meu Deus, eu preciso ter fome de Deus. Eu preciso ter fome das coisas. Porque a gente tem fome de muita coisa, irmão. Quando eu falo fome, a gente chega ansioso. A primeira coisa da porta, celular. Ai meu Deus do céu, cadê meu celular? É isso. Ai meu Deus do céu. Ai eu tenho que ver, chegar a ver minha novela. Ai eu não posso perder aqui. A gente tem, irmão, nós tem fome pelas coisas da terra. Aí, Davi ele vai nos ensinar e fala assim, Deus, a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede do Deus vivo. Aí eu pergunto, irmão, a sua alma está tendo fome de buscar Deus? A alma tem sede de buscar a presença de Deus? Porque, muito, querendo ou não, a nossa alma geralmente fica preguiçosa. Já viu? Amanhã eu leio a Bíblia. Acontece isso comigo. Eu falo, tá, amanhã eu leio a Bíblia. Aí eu deixo relaxar na mente. Irmão, porque nós, a matéria física, não quer orar. Você nunca vai ver essa câmera assim, jejum, irmão. Acorda de manhã pra você ver assim, vamos fazer um jejum. Você vai pro café assim, você chega. Oh meu Deus, amanhã eu começo o jejum. É isso. A sua carne é voltada para as coisas assim, a sua carne não é voltada para as coisas de Deus. Irmão, é por isso que Paulo diz que a gente tem que crucificar. Sabe o que é isso? Tem dia que a gente não quer orar, mas a gente tem que ir arrasar. Você vai orar assim. É isso. Porque se a gente não buscar intimidade com Deus, a gente vai afastar do jardim de Deus. Vai! E Davi está nos ensinando. A minha alma tem sede do Deus vivo.
Aí eu pergunto para nós, como está a sua semana? Eu falo para nós, como está a nossa alma diante de Deus? Será que a gente tem alegria? Ah, meu Deus, eu estou aqui na sua presença. Precisamos de uma oração. Eu sempre faço essa oração. Eu falo, Senhor, não deixe orar por orar. Não deixe orar a Bíblia por ler a Bíblia. Sabe por quê? Por muitas vezes assim, já li a Bíblia hoje, já orei, já fiz meu propósito com Deus. Se torna religioso. E isso é um grande perigo. Tem que falar, já li a Bíblia hoje, já orei, dou crédito com Deus. Isso se torna religioso. Mas sabe o que eu peço? Deus, me dá um coração que tem prazer de estar na tua presença. Quando lê a Bíblia, não é só para cumprir um ritual, eu bati o ponto lá na igreja, pronto, tá? Não, irmãos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava estar na presença de Deus. Ele amava, sabe o que é amar a presença? Ele falou assim, pode tirar minhas mulheres, pode tirar meu carro, meus cavalos, pode tirar meu rei, pode tirar meu coroa, pode tirar de tudo, mas não tire de mim o teu Espírito. Irmão, olha que amor pela presença. É por isso que Deus olhava e falava assim, o homem adulterou, matou, mas Deus olhava para o coração dele e falava assim, era um homem sincero. Ele falava, Senhor, o pecado está sempre perto de mim. Está sempre perto de mim, olha só para você ver, esse homem. Aí a Bíblia vai falar, o único que você vê na Bíblia que Deus falou assim, esse homem é segundo o meu coração. Por quê? Amava a presença de Deus. E muitas vezes a gente amou Saul. O problema de Saul desvalorizou a presença de Deus. Mas quando Davi reinou, a primeira coisa, todo mundo, Davi, você é rei. Todo mundo, você é rei. Ele falou assim, opa, peraí. Antes de eu governar, vamos trazer a arca para o meio do povo de Deus. A diferença. Saul, sou rei mesmo. Vamos ficar a arca, Saul. Que arca é arca? Não, eu sou rei, então eu vou mandar isso aqui de presente. Olha só também. Desvalorizou a presença. Aí eu pergunto para nós, será que muitas vezes a gente são Saul? Desvaloriza, olha a Bíblia ali não. Ou a gente é que escreve. Salmo 73, deixa na poeirada, a Bíblia está até amarela. A Bíblia está até amarela. Irmão do céu. Isso é séria religiosidade. E religiosidade é uma coisa muito séria. Vamos lá, juntando aqui, 2. Contemplando e bendizendo ao Senhor. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, irmão. O salmista também tinha anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, pois ele pode contemplar o santuário. Esse contato glorioso com Deus de glória gera na alma do ser humano o reconhecimento de legitimidade divina. Por isso, os lábios do salmista louvarão ao Senhor. Ele bendirá enquanto viver. Irmãos, presta atenção numa coisa. Agora para mim. Quando você vem para a igreja, você sente tristeza ou você sente alegria? Para pensar agora. Quando você chega assim, você arruma, o seu coração fecha novo. Nossa. Não queria lá. Como você se sente? Quando você vem para a igreja, como você se sente? E isso é um sinal muito grande. Porque tem pessoas que falam assim, vou lá, se eu não for, passar uma falar na minha cabeça. Mas está aqui, está assim, ai meu Deus, eu não gosto. Ai meu Deus do céu. Irmãos, e isso é uma coisa muito séria. A gente fala aqui, no estudo, no espiritual. Aí eu pergunto para nós, quando você sai de casa para vir para a igreja, como que você sabe? Você sai de cabeça baixa, rápido, mas um pouco, eu queria ir, mas você não quer, vamos lá. Você sai, glória, hoje tem culto, aleluia, meu Deus. De que jeito que você fica comigo? Porque as pessoas chegam para a igreja e estão fechadas. Ai, meu Deus. Irmãos, isso é sério. Por que eu falo isso? Porque olha o que Davi fala. Olha o que Davi fala. Que um dia na casa do Senhor vale mais que 1000 anos lá fora. Olha o que Davi está falando, Senhor. Eu amo estar no seu santuário. Irmãos, olha só isso ali. Davi fala, Senhor, eu amo estar. Ele fala, Senhor, até as pombinhas, até as rolinhas tem morado no seu santuário. Assim a minha alma deseja todos os dias no seu santuário. Eu pergunto para nós, como que a gente chega diante da igreja?
Isso aqui é uma palavra, é a palavra confrontando nós. A palavra está confrontando a nós. Como que a gente chega? Você já viu quando a gente era quando a gente começou na fé, que coisa linda. Ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja. Chega atrás, você nem lavava só os pés, mas chegava na igreja. Hoje em dia, quando você já chega lá, domingo eu vou na igreja. E sabe qual que é o maior problema da nossa geração? Eu falo que pode ser bênção, mas pode ser maldição. Esse trem de culto, live, eu sou contra. Por quê? Eu só falo assim, ó. Nossa, tá trabalhando culto lá, vou pegar meu celular, tá aqui. Você vai pegar pra quê? Isso é uma fadiga do diabo. Dos irmãos não viverem no mundo. E tem gente que, irmãos, e tem gente que coloca lá, ó. Irmãozinho, você sabe. Ai, meu Senhor, pra que eu vou lá? Tô vendo por aqui. Aí fala, ó, pastor, eu não fui ninguém, mas participei do culto. Participou o quê? Pensa tá vendo novela e nem prestando atenção. Então, outra é isso, irmão. Aí a Bíblia fala assim, irmãos, não deixeis de congregar. Sabe o que é congregar? Está no meio, junto, congregação, isso aqui, ó. É isso. Só que hoje as pessoas não têm mais desejo de vir para a igreja. As pessoas me desculpam, não, tem muito fofoqueiro lá, tem muito, mas todas as igrejas têm as pessoas. Isso é regra nossa. Isso a gente tem que pedir, Senhor, me ensina a amar para estar na tua presença, estar na sua casa. Aí no segundo tópico ele vai falar, vai falando como você chega diante de Deus, o coração fechado. E aí eu tenho que dizer, não vai comigo. Entender é isso, irmão. Fica meio xoxo, você sai fria, nem entende nada. Porque está ali para cumprir um ato religioso. E isso é sério, tem muitas pessoas morrendo. Morrem, irmão. Está ali na igreja ali, ó, nós estamos igual com as caveirinhas, só mortas. Sabe o que pensa a pessoa? Morta. Isso é sério. Irmãos, e Davi ele vai nos ensinar aqui, Senhor, a minha alma deixa estar no seu santuário. E essa é a pergunta do como que você chega diante quando você vem para a igreja? Como fica o seu espírito alegre? Você vê assim, nossa, não tem igreja. Tem dia que não cansaço físico, irmão. Tem dia que você cansa fisicamente. Não adianta que você está cansado, se o povo faz isso, ele corre. Mas eu não estou falando de cansaço, de cansaço eu não sei. Por exemplo, mas quando você vem para a igreja, que espírito você vem para cumprir apenas um ato religioso, para cumprir ali, tem ali para de uma ponta? Ou você vem para, nossa, eu amo estar aqui na presença, que privilégio, Deus, de estar nessa casa. É isso. É como que você vem espiritualmente para adorar a Deus. E isso, muitas pessoas estão morrendo. Está na igreja, mas está morta. E a lembra da igreja do Apocalipse que fala memória? Eles falam assim, vocês pensam que está vivo, mas vocês estão mortos. Vocês pensam que é rico, mas vocês são pobres. Vocês pensam que está aí ao vivo, mas eu não estou com vocês. É isso. Está na igreja, mas não estão com o coração. E isso é muito sério. Esse segundo tópico vai falar para nós que muitos crentes estão na presença de Deus, mas estão mortos espiritualmente. Então vamos falar, irmão. 3. Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus. A sua boca louvará o Senhor da vida. Irmão, é isso, irmão. Será que a gente tem louvado o nome do Senhor? Olha o que Davi fala. A minha alma, na outra versão, anseia de te louvar, ou a minha boca está cheia de louvor a ti. Aí vai falar. Esse é o resultado da busca, da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembra que Deus medita em sua palavra. É garantia do auxílio, do júbilo e da segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio. Refúgio e fortaleza, um verdadeiro avivamento pessoal, promove a bênção e segurança de vida na vida do crente. Mas, irmãos, olha só para você ver. Davi, um homem adorador. Eu pergunto para nós, será que a gente está tendo um coração adorador? Ou a gente está tendo um coração murmurador? Irmão, você pode ver. Sabe o que eu acho bonito? O que eu acho bonito? Todo crente, todo homem, toda mulher de Deus, avivado espiritualmente, dependendo do jeito que
debaixo da dificuldade. Ele tem um louvor na sua boca para adorar a Deus. Davi era perseguido, adorava a Deus. Davi era rejeitado, adorava a Deus. A Bíblia diz que lá no campo, sem ninguém ver, ele cantava os hinos e louvores ao Senhor. Paulo e Silas estavam presos e machucados. Ele cantava hinos, louvores ao Senhor. Independente da situação. Aí eu pergunto, irmão, isso daqui é para mim. Como uma pessoa consegue adorar a Deus? Ver seu filho assassinado, seu filho morto. Na consciência humana. Não é pergunta não, na consciência humana. Você serve a Deus. Agora você vê seu filho morto ali, aí você olha assim, meu Deus. Aí você olha por mim, está lá bebendo. Para te beber tudo, por vida com saúde. Agora eu pergunto, como uma pessoa tem força de adorar a Deus? Na lógica humana, é para a pessoa olhar e falar assim, Deus, você é injusto. Eu te sirvo, você mandou meu filho olha lá. Na vida normal é isso. Mas de crente avivado, irmão, é somente isso, é somente uma intimidade com Deus. É somente a intimidade com Deus de já pegar 10 filhos, irmão, e enterrar e olhar para o céu e falar, bendito é o nome do irmão. Somente uma comunhão com Deus para fazer isso. Se nós não tivermos uma profunda comunhão com Deus, é perigoso a gente transformar contra Deus. Se a gente não tiver uma comunhão com Deus, a gente vira as costas, vira até e fala assim, Deus, você falou que guardava, mas não guardou. Você falava que protegia, mas não protegeu. E começa a murmurar, começa a blasfemar. Mas, irmãos, é isso que Davi vai nos ensinar, independente dessa situação. Irmão, isso é maturidade espiritual. Irmão, isso é somente ter uma comunhão com Deus. Se nós não tivermos uma comunhão dessa com Deus, eu pergunto, aí você chega nessa situação. A pessoa desvia. A pessoa não aguenta, a pessoa começa a questionar Deus. A pessoa começa a questionar Deus, por que você matou meu filho? Por que você deixou meu filho morrer sendo que eu te sirvo? E começa a murmurar, é isso. Se a pessoa não tiver uma comunhão com Deus, de falar assim, o Senhor me deu. Mas bendito, irmão, somente a pessoa está tendo comunhão com Deus a esse ponto de perder tudo. Perder tudo e ainda levantar sua mão e falar assim, grande é o Senhor, irmão. A lógica humana é loucura, irmão. A pessoa perder tudo, a pessoa fala, glória a Deus. Mas somente quem tem comunhão com Deus, somente quem tem uma profunda comunhão com Deus entende isso. Depois você enterrar seu filho, depois você perder tudo, e vir amanhã falar, Jó, amaldiçoe seu Deus, seu bobo, e morre. E ele levanta a mão e fala assim, bendito é o nome do Senhor. Somente uma comunhão profunda. Somente uma comunhão profunda, uma intimidade profunda que a gente pode fazer isso. Se nós não, por isso que muita gente desvia. Você sabe qual que é o maior problema dessa geração? Que as pessoas chegam, vem para Jesus que Jesus vai fazer. Jesus vai estar colocando na mente das pessoas assim, ó, que Jesus vai fazer. Não falar que Jesus vai fazer mesmo, Jesus vai curar mesmo. E se Jesus não curar? E se Jesus você pegou um câncer aí, está no hospital, e se Jesus mata você? Aí eu pergunto, irmão, e aí? E se você tiver um câncer no leito do hospital ali, você olhar para o Senhor me cure, não, Senhor não pode curar. Será que a gente tem força para fazer essa? Bem, irmão, somente uma intimidade com Deus para não blasfemar. Somente uma intimidade com Deus para não largar tudo. Somente uma intimidade com Deus. Mas para ter essa intimidade, foi muita oração, foi muito jejum, foi muita palavra. Irmão, você acha que uma pessoa tem uma intimidade com Deus do dia para o céu? Tem intimidade, né? Vê esses jovens na intimidade. Esse que tem muito tempo na caminhada, você acha que fala com esse? Não, como vai ser intimidade com Deus? Ele falou por muito jejum, muita oração, muito sofrimento. As pessoas querem ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus, irmão, não é fácil. É todo dia busca, é todo dia oração, é todo dia uma renúncia. Ao ponto de a gente chegar nesse nível de perder tudo. Que maturidade espiritual grande, irmão. Você perder tudo e ainda falar assim, grande é o Senhor. Você chegou ao ápice do seu momento espiritual, irmão. É isso.
Somente por que muitos crentes fracassam por causa disso? Porque ele acostuma falar, Deus vai fazer. As mensagens de hoje é o quê? Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai curar. Você pode ver, irmão, que a maioria das mensagens é falando que Deus vai fazer, que Deus vai curar. E se Deus não fazer? Se Deus não curar? E se Deus não fazer, você ora, Senhor, cura. Senhor, cura, Senhor, cura, cura, Senhor, ora. Mas para você, infelizmente, não. Aí, irmão, eu vou falar que você é crente, só assim, você vai daquela revolta com Deus. Seu irmão, mas se você tiver intimidade com Deus. Se esse negócio seja a vontade dele, não precisa de querer chorar. Isso. Por isso que muita gente fracassa na caminhada. Porque as pessoas pensam que Deus vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. Então, irmão, para a gente chegar a esse nível espiritual, é muita intimidade com Deus, muita oração, muita busca. Por isso que muita gente não consegue. Tem gente que quando passa uma luta, um vento balança, a pessoa volta para o mundo. Porque ela não conseguiu chegar numa intimidade com Deus. Ela precisava chegar. Então vamos lá, irmão. 2. O avivamento espiritual do crente. Reservando-se uma agenda de piedade. À luz que aprendemos com o salmista, percebemos que imprescindível para que a vida do crente seja poderosamente avivada, sem elementos que, ao longo das escrituras da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente a prática da oração. Mas não é sobre. Para a gente chegar, presta atenção nisso que eu aprendi com o pastor da Assembleia. Olha o que ele falou comigo, irmão. O Senhor nunca ora sem ler a Bíblia. Mas por quê? Mas o que tem a ver orar e ler a Bíblia? Olha o que ele falou comigo. Quando você ora, é a mesma coisa, irmão. Estou conversando aqui, eu e o Thiago. Quando eu falo, ele vai me responder, a gente vai ter um diálogo. E quando a gente está orando, é o quê? Um diálogo com Deus. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Certo? E ele falou comigo. Então é assim, Senhor. Toda vez que você vai falar com Deus, Deus não quer só te ouvir. Ele também quer falar com você. Porque a gente só quer falar, né? Olha o que ele falou assim, presta atenção. Quando você ora, você fala. Mas quando você lê a Bíblia, Deus fala. Então toda vez que você for orar, estou orando, é Deus falando com você. Acabou de orar, agora é Deus falando com você. É isso. Sabe as pessoas o quê? Orei, glória! Meu Deus, não quer saber se falar para mim, não. É isso. E fica um pé sem cabeça, né? Oração sem leitura da Bíblia fica. Então aqui Davi está falando. A oração é essência de intimidade com Deus. Orar é fácil? Não é fácil não, irmão. Ainda mais no nosso tempo. O nosso é corrido. Serviço, trabalho, escola, é não sei o que, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e o dia passa, as horas passam, não é fácil. Não é fácil orar. Aí eu vi o meu professor, ele falou assim comigo, ele falou na aula, retrasado, pessoal. Ele fala assim, tem gente que fala que não ora porque não tem tempo, professor. Tempo, você não tem tempo, você cria. Tempo não é tempo, não. Se a gente não criar um tempo, eu falei, esse aqui é para me orar. Irmão, você vai mexendo no celular, você vai na Netflix, você vai. Irmão, é isso. Isso. Então, Davi está ensinando para a gente ter uma maturidade espiritual, intimidade com Deus avivada, através da oração e palavra. Oração, palavra. Esses dois vai fazer você ter intimidade com Deus. Por quê? Você vai ouvir, vai falar com Deus. E Ele vai falar com você. Vai se tornar o quê? Com intimidade. Você conta o segredo para Deus. E Ele conta o segredo dele para você. E isso se torna o quê? Uma intimidade. Tem gente, irmão, só um testemunho que eu vi. Eu arrepiei. Um testemunho que eu vi. A Maria também tinha morrido. Verídico. Tinha morrido. Aí todo mundo lá no velório. Ai meu Deus, Senhor, você me levou. Era o irmão Benedito. O irmão Benedito morreu, Senhor. Ele tem 7 filhos, a esposa dele ficou viúva com 7 filhos pequenos. Aí chegou um homem,
estava chovendo, com bastante Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Chegou perto do caixão, irmão. Chegou perto do caixão e falou assim: Senhor, quem está orando aqui é o teu servo, que fala o nome dele que eu esqueci. É o teu servo que está orando. Senhor, faz esse homem ressuscitar. Irmão, segundo o testemunho, o homem saiu do caixão. Quando ele saiu do caixão, ele contou o testemunho na igreja e falou assim: que quando ele estava morto, o espírito dele estava quase chegando no céu. Vai chegando no céu, vai chegando no céu. E ele viu uma luz branca, ele viu Jesus, e foi para abraçar para Jesus. Jesus falou assim: não, agora não, ele. Por quê? Ele falou assim: olha lá para baixo. Ele falou assim: você vai ter que voltar. Ele falou assim: por quê? Ele falou assim: porque o meu servo está orando. Volta agora, depois de uma hora, faz só pra você. A intimidade desse homem, ele falou assim: Senhor, quem está orando aqui eu tenho servo. Aí eu pergunto: será que a gente tem essa intimidade e fala assim: ó, quem está orando aqui é o Lúcio? Será que a gente tem essa intimidade, irmão? A intimidade desse homem, Senhor, quem está orando aqui é o teu servo, não é eu. Não é o Joaquim, não é eu que estou orando. Olha a intimidade desse homem. Ele fala assim: quem está orando aqui não é qualquer um. É o teu servo, e fala o nome dele. É o teu servo. Olha a intimidade desse homem. Será que a gente tem essa intimidade? Da gente chegar e falar assim: ó, quem está orando aqui, pai, não é qualquer um, é o teu filho. É o teu. Será que a gente tem essa intimidade com Deus? De falar isso com Deus, falar assim: quem está orando aqui é eu. E Deus respondeu você, irmão. Olha, são os crentes, irmão. Antigamente o nome registrado no céu de oração. Ó, quem está orando ali é. Olha só para você ver. Hoje as pessoas querem chegar perto de Deus. Ah, Senhor, Jesus é o cara. Não, Jesus é você. E não sei o que. E coloca Jesus lá embaixo. Olha só para você ver. Antigamente as pessoas tinham tanta intimidade na oração. E colocavam o nome dela diante de Deus. E falavam: Senhor, quem está orando aqui é o teu servo. Olha que intimidade. Mas eu pergunto: foi do dia por outro intimidade sim? Está chegando intimidade. É a mesma coisa da amizade. Você conhece a pessoa agora. Você vai contar tudo para ela da sua vida? Não, a intimidade aqui, ó. Pegando confiança, tudo. É isso. É a mesma coisa. E para chegar a esse nível, não é do dia por outro. Para chegar nesse nível, é muita oração, é muita para Deus nos abençoar. Então vamos aqui, irmãos. Glória a Deus. Agora, 2. A prática da oração. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. Salmista Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Agora não vai apanhar. Misericórdia de Jesus. Davi orava 3 vezes ao dia. Aí você fala: não! Ai, irmão, Davi era rei, peraí. Davi era rei, tinha que comandar o reinado todo, tinha que tomar conta de esposa, tinha que tomar conta de exército. Mas ele falava 3 vezes que ele orava, só pergunta: quantas vezes a gente ora? Ele está falando: não é por semana não, tá? Não é por mês não, era por dia. Quantas vezes a gente ora? Agora aqui, a gente está vendo a intimidade desses homens. Aí fala assim: não, Davi é tão bonzinho com Davi, não é bonzinho comigo não. Não, irmão, é porque Davi buscava. Aí tem gente que fala assim: não, Deus usa aquela pessoa tanto, né? Ó, Deus gosta de ver tanto, né? Parece que Deus gosta de ver, não. É porque a pessoa buscou mais. A pessoa buscou o coração de Deus mais. E aqui Davi está falando 3 vezes eu orei ao Senhor. Irmão, se eu pergunto para ela, quantas vezes a gente ora? Meu tempo corrido aí. Olha só para você ver, irmão. E tem gente assim: ó Senhor, muito obrigado meu dia, amém. Não, estou falando orar, né? Chegar: ô Pai, aleluia, Senhor, abençoe meu dia, tá bom? Orou, irmão, orei, glória. Orar o quê? Eu estou falando orar, oração. Orar sim, irmão, buscar a oração. Isso é ter intimidade com Deus.
Eu vi o professor Eliseu Rodrigues falar assim, ó, se você ora pouco, você vai ter pouca intimidade. Se você ora muito, você vai ter muita intimidade. É você que escolhe o tanto de intimidade que você vai ter com Deus. Aí um dia, né? Aí teve uma posição de sério. Jesus ser usado na oração. O que você fez para você aprender? Lá de Deus, história de Deus, para me ensinar e orando com o Senhor. Porque sozinho não aprende, não. É. Orando, ensinando. E Intimidade com Deus eu li, né? verdade. Jejuando, que Deus me orar e falar com Deus, você fica nas palavras, né? Continuamente, assim, orando. É verdade. Isso é mais, né? E oração é guerra, meu irmão. Aí vai falar aqui, ó. Daniel orava 3 vezes ao dia. Misericórdia. Primeiro foi um homem segundo o coração de Deus. Irmão, agora presta atenção, Daniel orava 3 vezes ao dia. E olha que ele era, sabe o quê? Braço direito de Nabucodonosor, ele tinha que tomar conta de todas as províncias. Ele tinha ocupação como nós, serviço, trabalho, Daniel também trabalhava. Mas ele quê? Ele ocupava o tempo para a oração. Olha essa pergunta. Ao ponto da Bíblia dizer que o anjo desceu. Olha essa pergunta. Imagina se você estiver orando, o anjo desceu e falar para você: Daniel, eu vim aqui por causa da sua oração. E Deus mandou dizer que você é muito amado. Irmão, a intimidade do homem. De um anjo descer para assim, Daniel, você é muito amado por Deus. Olha o ponto, irmão. Como chegar nesse nível? É pouca oração, a gente que quer ter intimidade com Deus orando pouco. 3 vezes por dia. Eram homens e mulheres de oração. Então aqui a Bíblia vai nos ensinar hoje que um grande avivamento é a oração. É orar. Não existe outra forma. É oração. Vamos lá, vai falar. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas, porque tinha prática diária da oração. Olha essa oração é tão importante. Que Esté orou e livrou o povo da morte da mulher do rei de Naamã. Olha essa oração. Jesus é um exemplo de oração. A Bíblia diz que Jesus ia para o monte orar, Jesus orava na sinagoga, Jesus tinha uma vida de oração. Irmão, se a gente não orar, olha, Jesus precisava de orar? Ei, meu irmão, vamos comentar agora. Jesus precisava de orar? Ele é Deus. Mas a Bíblia diz que todas as vezes ele subia no monte para orar. Ele tinha uma vida de oração mesmo sendo Deus. Agora imagina nós, está na matéria corrupta, uma matéria caída. Se a gente não orar, a gente vamos se afastando de Deus. Vamos lá, irmão. Oração, nós falamos agora isso aqui. Irmãozinho, outra coisa. Toda vez que for orar, irmão, irmãos, eu aprendi uma coisa. Que até para orar a gente tem que saber orar, irmãos. Porque tem gente que ora errado. Tem gente que acha que Deus, poderoso Pai, não. Olha só que legal, Jesus ele fala assim, irmão, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, isso será concedido. Então tem gente que já chegando diante de Deus, até a oração é aqui, ó, escala. A verdadeira oração, Senhor, Deus, em nome de Jesus, me dá licença para entrar na tua presença, porque Jesus é a ponte para você chegar até a Deus. Então tem gente que já chega, irmãos, olha como coisa. Em oração, irmão, eu fico vendo as coisas no Facebook comigo. Irmão, tem gente que posta, tô orando, o que você quer saber? Irmãos, estou aqui no monte orando aqui agora. Eu estou aqui em favor de você. Irmão, olha o que Jesus falou, a simplicidade de Jesus. Jesus falou assim, ó, quando você for orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e em secreto, secreto é aquele que ninguém sabe. E ora ao Pai, e Ele recompensará você. Mas parece que o povo entendeu errado. Os povos estão aqui. Ô irmão, ô glória, eu estou aqui orando aqui, meu irmão. Aí Jesus fala, quem faz isso? É os fariseus ficavam. Aí todo mundo, Senhor, Deus, poder. Começava a orar e Jesus falou assim, esse já ganha a recompensa dos homens.
Eles estão querendo orar para mostrar que é homem de oração. Eles ganharam a recompensa dos homens. Mas eu digo assim, entra para o seu pai, oração, irmãos. A Bíblia diz que você rasga sua alma, não diz que você não fala com seu pai, com seu marido, com sua mãe. A Bíblia diz que você rasga sua alma para Deus. Aí você fala para Deus suas fraquezas, seus problemas, seus cultos, suas dificuldades. Para que você vai postar? Eu estou aqui orando. Como é que eu quero saber que você está orando? Jesus falou que em secreto o Pai recompensará. Então vamos lá, irmãos. A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver os seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta o seguinte aspecto: ele nos permite meditar nas coisas de Deus. Irmão, presta atenção na coisa. Olha o que Jesus fala: o meu povo sofre por falta de quê? Conhecimento. Tem muitos crentes, irmãos, que não sabem explicar o que é salvação, não sabem explicar o que é inferno. Não sabem. Não sabem explicar. Por que não sabe explicar? Aí tem gente que vê as negócios lá da Record e tem gente que fica falando coisa de novela. Não, é porque eu vi na TV. Não, é porque eu vi na novela que é assim, que irmão, que dele é roteiro humano. As pessoas vêm no filme e falam que tá na Bíblia, não tá. Rapaz, isso aqui, irmão. Rapaz, é a palavra de Deus. Por isso que tem pessoas sendo enganadas, engolindo heresia satânica no meio do povo de Deus. Tem igreja que está cultuando anjos, você sabia disso, irmãos? Tem igreja aí que não é Jesus mais, não. É o anjo Miguel está aqui. Olha, ele está cultuando anjo. É isso por falta de quê? De não conhecer a palavra de Deus. E se a gente não tirar um tempo para ler, e agora presta uma coisa. A gente fala assim, eu não leio a Bíblia e não entendo. Irmão, presta atenção numa coisa. Quando eu a Bíblia, eu pergunto para quem já viu um filme aqui, está vendo um filme e coloca pela metade? Você faz isso? Por que você não faz isso? Porque você não vai entender, né, o final do filme deve ser a Bíblia. Se você vai dizer, não, nunca lê a Bíblia assim. Tem quem já no crente vai assim, Senhor, fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Coloque sua paz em ordem, porque você vai morrer hoje. Não, isso aqui não é Deus falando comigo, não. Isso aqui não é Deus falando, não, meu Deus. Fala comigo, meu Pai. Tu será uma bênção agora, é Deus que está falando. Às vezes não está assim. Às vezes, irmão, entendeu? Pega um texto isolado. E, irmão, toda vez que você for ler um texto, se você não entendeu, volta para trás, volta, para você entender o que está ali. Porque, vamos por exemplo, você leu no versículo 37, mas a resposta está no versículo 1, para você entender o 37. É isso, por isso que as pessoas não entendem a Bíblia. E outra coisa, quando você for ler a Bíblia, conversa com a Bíblia. Você sabia disso, irmão? Conversa com a Bíblia, por quê? Presta atenção na coisa. A Bíblia vai dar conselhos de Deus, conselhos de homem. Um exemplo, Deus falou que lá no jardim é bom que o homem não fica só, mas Paulo vai falar assim, eu queria que todos os homens fossem como eu, que não se casassem. Olha só pra você ver, ele está falando, não é o Senhor que está falando, nem eu, é conselho meu, que o homem não se casar. Está vendo, irmão? A Bíblia vai dar conselhos humanos, conselhos de Deus, vai dar tudo para a gente entender, a gente tem que fazer isso. Quando você lê a Bíblia, lê conversando com a Bíblia. Lê para, pensa, irmão, a Bíblia é para ser pensada. Por que Jesus falou isso aqui? Tem gente que lê para falar que lê a Bíblia. O Senhor não vai fazer nada contra e não sei o quê. Você lê a Bíblia toda em um ano, não está entendendo nada. O cara passando depois que está cantando. Não, peraí. Por que isso daqui? Irmão, hoje tem internet para facilitar. Por que isso daqui que Paulo falou isso aqui? Não sei, eu vou ali no comentário bíblico que vai mostrar. Hoje tem Bíblias que tem uns comentários bíblicos para te ajudar. É isso. Vai entender isso, entender? É isso, irmão. É isso. Vamos pôr um exemplo clássico. Um exemplo clássico. Lembra de uma passagem que as pessoas interpretam mal? Que Jesus falou assim, deixa que os mortos, o cara chegou perto de Jesus e falou, Jesus, deixa de seguir
Primeiro deixa eu enterrar o meu pai, para depois assim, que Jesus falou assim, deixa que os mortos enterram seus mortos. Tem gente que não entende a Bíblia, tinha pensado que o pai do cara tinha morrido, não tinha morrido. Era ele falando, Senhor, deixa o meu pai morrer primeiro, depois que ele morrer, aí eu te sigo. É isso que é o texto original, o texto da palavra. E tem gente quando fala assim, tem gente que vai dizer, irmão, quem já viu? Todo mundo já viu. Irmão, não deve estar vindo não, senão você fica doido. Quem já viu isso aqui? Mas isso está errado, irmão. Não é a Bíblia não, irmão, senão você fica louco. Quem já viu isso aqui? Quem já viu isso aqui? Irmão, a letra mata, tá lendo muito a Bíblia não, que a letra mata. Quando a Bíblia está falando que a letra mata, era a letra escrita na pedra de Moisés, que era a lei. Não é a palavra que traz vida. As pessoas falam, não, a letra mata. A letra que foi escrita na palavra, na madeira, que era a lei que matava. Só que a palavra é vida. Está vendo que a confusão das pessoas fazem? Então não é a Bíblia, na simplicidade. Irmão, presta atenção uma coisa para terminar aqui. Irmão, quem já viu isso aqui também? Isso aqui não aconteceu. Ô irmão, não. É porque eu entendi a Bíblia de um jeito. Você entendeu de outro. Não tem nada a ver. A Bíblia em si interpreta ela, irmão. Não é eu que interpreta a Bíblia. Ah, eu interpretei assim, o pastor interpreta assim. Não. A Bíblia interpreta a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não é inspiração de homens, é inspiração de Deus. Então não é eu. Ah, eu entendi, foi isso, tem que estar certo. Não é interpretação minha. A Bíblia interpreta a Bíblia. Simples, acabou. Então vamos lá aqui. 3. Então tem que, irmão, e hoje, que todo mundo tem celular aqui. Abaixa no celular o aplicativo Devocional com Deus. Todos os dias tem uns capítulos lá para você ler a Bíblia. Tudo ajuda muito, é muito importante, irmãos. 3. Vamos lá, não está falando. A vida pessoal e familiar do crente avivado. O avivamento espiritual também traz consequência para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina, perseverando a respeito do que tem aprendido. Em suma, claramente, há uma direção da palavra de Deus para desenvolver um aspecto relevante em nossa vida pessoal e integridade. Prudência no falar e no agir. Cuidado na saúde física e emocional. Olha essa também. Cuidado com a saúde física e emocional. Olha essa vai falar do crente familiar avivado. Agora está aqui. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, amém, irmãos? Só que também você tem que ter tudo no seu tempo. Vamos para tem aqui de manhã. Eu vou para o monte orar! Oh, glória a Deus, eu estou aqui no monte. Aí deixa a vasilha suja. Deixa tudo sujo. Aí está orando. Aí chega em casa. Estou no fogo, meu marido. Estou no fogo da unção de Deus. Então você está apanhando. O marido chega quebrado de serviço. Uma fome. Aí chega. Vasilha suja. Sem comida. Você acha que foi bênção? Você não foi bênção. Você foi tola. Você foi tola. Olha só para você, olha o que a Bíblia fala. As casadas cuidam das coisas de casado. As solteiras cuidam das coisas de Deus. Olha só para ver. E tem crente que é tão assim. Eu estava na igreja. Eu estava a noite toda orando na igreja. E eles vão chegar os meninos tudo sujos, de cocô, não sei o quê. Que bagunça é essa? Você está matando o seu ministério sem sabedoria. Porque a primeira coisa, o primeiro ministério, a primeira igreja que você tem é a sua casa. Sua casa. Primeira igreja de Noé, sua casa. Ele não ganhou ninguém, mas ganhou toda a sua casa. Olha para você ver. Então é isso. Ó, já fiz a gente meu marido, já arrumei, tudo arrumadinho. Vou lá para o monte orar. Você vai orar para se fortalecer? O marido vai falar, que mulher sabe. Mesmo comigo, tudo assim. É isso. É isso que aí vai falar para você sair com sua família, passear, brincar. É isso. É tempo para. Não é que Deus só quer que você fique lá de joelho. Ah, Senhor, tá aqui. Não. Deus quer que você aproveite. Mas sabe o que Deus quer? Que você não esquece dele. Que você não esquece de orar. É isso, irmão.
Espiritual tem gente que é demais e tem gente que é de menos. Você não pode ser demais e você não pode ser menos. Você tem que ser equilibrado. Tirar o seu tempo para oração, para Jesus, para sair, para passear. É isso. Isso. Só pensa se você orar. Presta atenção. Se você orar muito, se você ler a Bíblia muito, você vai se tornar um fanático religioso e vai pensar que é tão santo que vai falar assim: eu sou parte da Trindade. Ô, brother, eu posso ficar perto de ninguém. Mas se você não orar nada, você vai ficar morto espiritual. Então é tudo equilibrado para ser uma bênção. Vamos lá. A vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. A demonstração do carinho e a fé. Uma comunicação eficaz e atenta. Portanto, uma vida na bênção do lar, consequência com os lábios temos em essa. Uma vida cheia do Espírito Santo. Agora vai falar sobre o cônjuge, sobre o lar. A vida e a bênção na vida do lar, do marido e da mulher. E outra coisa aqui, irmão, o diabo aproveita a situação. Você vai falar comigo, ora, tem que orar. Por quê? Porque o diabo vai pegar o que está mais fraco. O mais fraco que tiver, né, meu favor, é desse. Aí você está lá orando, na bênção orando ali. Aí dá legalidade lá, aí você vai sair da bênção. Então tem que ser os dois na oração, na comunhão, na palavra. Não, se os dois orar, buscar, já fica doido. Onde vai entrar? Ele ora, ela ora. Ele lê a Bíblia, acabou. Olha só para você ver. E sabe qual que é o problema da nossa geração? Ora só na igreja, lê a Bíblia só na igreja. E aqui não está nos ensinando que uma vida espiritual não é só aqui. Passa para nós, não, hoje vamos orar, cara. Não, tem que ir lá na igreja orar. Mas não ora dentro de casa. Tem gente que não ora dentro de casa. Não lê a Bíblia dentro de casa. Só quando o pastor fala assim, irmão, vão abrir o livro de Filemão. Tem que falar assim, não, irmão, tem Filemão na Bíblia? Fico perdido. Por quê? Não tem time, irmão. Viu um crente? Você quer ver crente que não lê a Bíblia? Irmão, crente que fica aqui, ó. Amém, irmão? Ele é aquele, amém. Meu, gente, tá falando que amém. Porque não tem intimidade. Mas o crente tem intimidade na sua boca. Por quê? Ele tem intimidade com a palavra. Ele tem intimidade com o Pai. Então você vê que não é só na igreja a sua vida espiritual. É dentro da sua casa, da sua familiar. Então vamos lá, irmãos. 4 aqui. Não, 3. A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção aos seus relacionamentos com os filhos. Tá vendo, irmão? Não é só ficar lá, oh meu Deus do céu, aleluia, seu filho. Querendo brincar. Aí tá vendo que é tudo controlado. Tudo controlado. Você tem que orar, você tem que... E sabe qual que é o problema? Você tem que ensinar seu filho a orar. Chegou na igreja no domingo na igreja. Maridade, joelho e ora. Ensinar, ela tem que ver você orar. Ela tem que ver você lendo a Bíblia. Sabe por quê? Porque isso vai ficar na memória dela. Quando tiver igreja, eu sempre vi meu pai orar. Eu sempre vi meu pai. Você vai ser um exemplo para ela. O maior exemplo para o seu filho é você. Então aqui você vê aqui nos ensinando que tem que ter isso. E tem gente que é muito radical na oração da palavra, mas deixa sua família. E a Bíblia diz assim, ó, aquele que nega sua família é pior do que o ímpio. Aquele que abre mão da sua família é pior do que o ímpio. Você está vendo, irmão, que é tudo você tem que fazer, mas isso tem que ser controlado. Tem gente, irmão, que é tanto que pensa que é santarrão mesmo. Eu sou santo. Eu sou o quarto da Trindade. Pensa que ora muito, de muito amor no seu coração. Você é bom mesmo, mas você é santo demais. De amor no coração da pessoa. É isso. Então você tem que ser equilibrado. Equilibrado. Ora, busca Deus, viaja, aproveita dos seus filhos, do seu família. É equilibração. Equilibrado na vida para você ter uma vida saudável com a sua família, com os seus filhos e sua vida espiritual ser saudável. Porque não adianta você ter sua vida espiritual lá em cima, mas sua família está toda arrebentada aqui embaixo.
Imagina se eu fico lá, você chega na igreja, irmão, hoje eu orei 5 horas, eu leio a Bíblia 6 horas. Aí, o menino chega, mãe, papai não brincou comigo hoje. Que brincou? Olha só pra você ver que coisa séria. E isso é muito sério, irmão. Então vamos ao quarto, porque a hora está voando. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. Tá vendo, irmão? É alegre. Tem que estar alegre. Tem tristeza, tem que estar trabalho. Mas o crente avivado sempre está alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel. Em todas as situações da vida, por isso ele é forte. Olha só para você ver. Quem já viu isso? A pessoa está toda arrebentada. O povo do mundo fala, nossa, essa mulher perdeu o marido, perdeu a casa. Você vê ela sorrindo. Que é isso? O que ela tem? É isso, porque não é uma alegria que vem da terra, uma alegria que vem de Deus. A pessoa perdeu tudo, mas está com um sorriso, está com o rosto brilhando, por isso que o mundo não entende. O mundo não entende essas coisas. Aí vai falar assim, semelhante a Sadraque, Mesaque, Abidineiro e Daniel, crente avivado não teme a morte. Olha essa comigo. Não teme a morte. E finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para viver de Deus, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Irmãos, outra coisa aqui para finalizar. A gente falou de oração, a gente falou da palavra, viver uma vida espiritual equilibrada. Só que outra coisa que é no nosso dia, santificação, irmãos. Sem santificação não tem como eu ter comunhão com Deus. Sabe por quê? Deus é santo. Se Deus é santo, eu tenho que ser santo. Santo como? A gente nunca vai chegar à santidade de Deus, porque a santidade de Deus, ele é santo por excelência. O que é santificar? É você não viver na prática do pecado. Aquele que vive na prática do pecado não pode ter comunhão com Deus. Como que você se santifica? Orando, como o Senhor me perdoa. Me perdoa, me lava, me purifica. É você falando com Deus na oração e Deus te limpando. E Jesus falou assim, ó, vocês estão limpos por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos mostrar o que é certo, o que é errado. É a palavra de Deus que vai nos santificar no nosso coração. Então essas três coisas é essencial para ter uma vida espiritual equilibrada. Oração, jejum, oração, palavra, jejum e santificação. Não é perfeição, tá, irmão? Santificação. Santificação é você separado do mundo, separado das coisas do mundo, para santificar para Deus. Entendeu? Então é isso. E outra coisa, irmão, para terminar aqui, e tem gente que confunde. Consagração é uma coisa séria. Você sabia disso? Quando você consagra para Deus, tem gente que tira um momento só para consagrar, tira alguma hora de consagração a Deus ali. Consagração, quando você fala assim, eu vou consagrar a minha vida a Deus, é você e Deus. Você fala assim, eu vou ficar aqui 5 horas aqui só consagrando. Isso é consagração. Ele vai estar consagrando, está aqui no celular. Isso não é consagração. Consagração é você leitura a Bíblia, louvor, falar com Deus. Isso é consagração. Que hoje muitas pessoas fazem isso e é necessário. Então nós aprendemos aqui hoje que a vida espiritual da vida do crente é isso. É uma vida controlada. Você tem que orar, você tem que vigiar, você tem que buscar Deus, mas você também tem que ter inteligência para você não se perder. Você não orar muito e deixar a sua família. Tem que ser equilibrado. Por quê? Se você for equilibrado, você vai ser um crente bem estruturado e vai ter uma família estruturada e vai ser um crente emocionalmente bem firmado. Quando vier a luta e tempestade, você vai permanecer por causa da sua intimidade com Deus. Então esse foi o estudo, irmão. Vou fazer as perguntas aqui, passou 2 minutinhos para fazer as perguntas aqui. O que Davi mais
ansiava, irmãos? O que Davi mais desejava no seu coração, então, sobre o quê? Que ele amava. Isso, orar e o que mais? De estar na casa do Senhor. Que a gente tenha esse coração de ter prazer na casa do Senhor. O que Davi afirma no Salmo 63:5? Eu vou ler aqui, né? O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus, que a sua boca louvará toda a sua vida. Então Davi tem um coração aqui adorador. Quais elementos encontramos como modelo espiritual para o crente? Para a gente ter uma vida espiritual bem sucedida, o que a gente tem que fazer, irmãos? Orar, leitura bíblica e santificação. 4. Por que o crente avivado deve ler e estudar a Bíblia? Por que a gente tem que ler e estudar a Bíblia, irmãos? Ter conhecimento e também conhecer qual que é a vontade de Deus. A Bíblia é o coração de Deus para o homem, você sabia disso? A Bíblia é o coração de Deus para o homem. Como que você vai saber da vontade de Deus? Você acha que o homem vai ficar? Vontade de Deus é que você vai lá no centro hoje dar mal para os mendigos. Não, se a Bíblia está falando. A Bíblia é o coração de Deus para o homem. Então vamos lá. 5. Quais aspectos relevantes devem ser desenvolvidos na vida espiritual e pessoal? Eu vou ler aqui. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade, prudência no falar e no agir. E cuidado na saúde física e emocional. Tá vendo, irmão? Física e emocional. Tem gente que fica louco. Tanto religioso fica louco. Tu prende a demônio. Ô, demônio, eu não tô televisão. Eu sou demônio. Joga a televisão fora. Joga a televisão fora. Não, agora tu tá no sofá. Não só. Não, já me pensou assim, irmão. Eu já me pensou assim, mano. Não, agora vai meditar. Não vou levar essa casa toda em de cabeça. Vai, vou botar nele, cara. Tu leva pra casa dele. Isso é sério, irmão. Isso é sério. Isso é muito sério. A gente tem, mas é muito sério. Integridade da sua vida também. Sua saúde física, irmão. Tá caindo pé d'água. Você vai pro monte orar? Cai naquele. Você vai pro monte orar, você vai pegar gripe. Entendeu? É isso, irmão. É isso. A gente tem que ser um crente inteligente. Amém? Quem aprendeu hoje diz amém. Amém. Glória a Deus. Deus falou poderosamente.